Está me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo bem sim, Beth. Beth, é um prazer, um privilégio poder contar com a vossa presença aqui no nosso primeiro webinário Chão da Quadra. O prazer é todo meu, Francisco e demais integrantes do Chão da Quadra. É um prazer, eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa, né, da gente poder dialogar, estabelecer um diálogo com professores do Brasil inteiro. É a primeira vez que a gente vê isso aqui acontecer, que eu vejo acontecer dessa forma. Então, vocês estão de parabéns, né? É um prazer estar aqui, conversar um pouquinho com vocês. E aí eu queria já começar a compartilhar minha tela. Eu sou professora de Educação Física. Não entrou a tela ainda não. Tá entrando. Está entrando. Tá. Foi, agora foi. Ok. Então, eu sou professora de Educação Física há 30 anos, completo 30 anos exatamente neste ano, estudando, trabalhando na escola, discutindo, dialogando com professores da universidade, e agora estou trabalhando na Universidade de São Judas, há 20 anos também que eu trabalho lá, e tenho dialogado muito com vários professores universitários e professores da rede, né? É um prazer estar aqui junto com vocês, dialogando por intermédio do Chão da Quadra. Eu também tenho constituído um grupo de estudo chamado Diálogo, Currículo de Educação Física, Escola, e esse grupo se chamava GPFEC antes, a gente mudou recentemente o nome, talvez alguns de vocês conheçam, por GPFEC. Então, o grupo continua o mesmo, a gente só escolheu um novo nome para representar melhor o que nós fazemos durante os nossos encontros, né? E eu fui convidada aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre Paulo Freire, e fazer algumas reflexões sobre a perspectiva freiriana e como ela pode inspirar a nossa prática pedagógica na educação física. Paulo Freire é o educador brasileiro mais conhecido no mundo, né? Tem sido homenageado em diferentes lugares, por diferentes nações, como nesses dois casos do diploma honoris causa de Genebra e da Universidade de Barcelona. Em mais de 130 países, as pessoas têm grupos para discutir a obra de Paulo Freire. Isso em 2011, isso com dados de 2011 de Mafra e Querubim. E naquela época haviam 60 países com núcleos de cátedras no mundo para discutir a obra dele e o seu legado. Ele influencia muitos educadores brasileiros e educadores do mundo, e também influencia muitas pesquisas. Ele é um dos pesquisadores, dos produtores de conhecimento mais citados no mundo. Eu tinha feito uma busca no início do ano para ver quantas obras mencionavam Paulo Freire. Se vocês estiverem acompanhando aí, eu fiz com Paulo Freire entre aspas, né, para eliminar a presença de outras pessoas que seriam Freire, que não ele, e eu encontrei, no começo do ano, 8 mil e poucos trabalhos. Agora, recentemente, anteontem, eu fiz essa busca novamente, e a gente já tem 9.300 trabalhos que usam, de alguma maneira, que se remetem de alguma maneira a Paulo Freire. E não são só estudiosos da educação que se interessam pelos temas, pelo trabalho dele, mas de diferentes áreas, de área social, da área da saúde. Muitas pessoas têm cada vez mais tentado entender como Paulo Freire e as suas ideias, as suas categorias, os seus conceitos podem influenciar o nosso olhar sobre a escola e o nosso olhar sobre a educação, formal ou não formal, né? E também o nosso olhar sobre sociedade, porque muito do que ele vai discutir diz respeito à nossa sociedade em geral. Quando a gente vai pensar como é que Paulo Freire está presente na universidade, nas academias, né, na pesquisa em si, algumas pesquisas, como essa realizada por Barbosa, Novikov e Lopes, vão lembrar que Paulo Freire ainda tem uma
apropriação incidental. O que quer dizer isso? Paulo Freire é citado em muitas obras, mas é citado frases importantes em pequenos pontos, algumas ideias que são consideradas relevantes por essas pessoas, elas trazem um trecho de Paulo Freire está ali. Ele, em geral, não é usado como referência principal ou como base científica que fundamenta aquele estudo. E também há, por parte de muitas pessoas, usos e abusos das explicações freirianas. Há formas de interpretação nem sempre fiéis à proposta que ele defendeu, né? Isso mostra, por um lado, o quanto a gente ainda precisa se aprofundar na obra freiriana, o quanto a gente precisa entender melhor todo o trabalho dele, para a gente pensar que olhar ele traz para a educação. Nós sabemos, e eu evitei colocar aqui, porque nós sabemos que no Brasil algumas críticas têm surgido, crítica é uma palavra importante, relevante, algumas agressões, alguns ataques a Paulo Freire têm sido apresentados, mas essas pessoas não nos dizem respeito e eu não quero nem tratar delas aqui nessa apresentação. Então vamos para quem quer realmente conhecer Paulo Freire, para quem gosta da obra, ou para quem, mesmo que tenha as suas críticas, entende a relevância, né? Na educação física, a gente tem cada vez mais tentado se apropriar de Paulo Freire, ele ainda não aparece em muitos estudos, a educação física ainda trata superficialmente o tema, mas a gente não pode negar que ele tem aparecido em obras relevantes. Então, o Kuhns vai trazer a obra de Paulo Freire, vai se inspirar em Paulo Freire para construir a proposta que é tão conhecida no nosso Brasil, né? Atualmente, o Fabiano Bosli é um dos estudiosos que discute a obra de Paulo Freire. A gente sabe que tem mais e muitos mais estudiosos espalhados pelo Brasil. Eu não quis citar muitos aqui, até para não ser injusta, citar alguns e não citar outros. E a gente tem cada vez mais se apropriado, tentado se aproximar da obra dele. Aqui a gente tem, no grupo diálogo, a gente tem discutido a obra dele, e a cada discussão a gente percebe o quanto é preciso aprofundar mais e entender como estabelecer relações entre as ideias que ele discute e a aula de educação física, né? Algumas aproximações já são apresentadas neste livro, mencionado hoje cedo pela Valdilene, né, e pelo Daniel, que vão falar um pouquinho, vão ter algumas reflexões sobre como Paulo Freire nos inspira na universidade, na escola, na pesquisa, na sociedade. Eu aqui trago para vocês a minha interpretação, o meu olhar. Cada um que lê Paulo Freire vai construindo a sua interpretação. Eu não posso dizer aqui que seja um especialista em Paulo Freire, mas que tenho tentado aprender com ele. Óbvio que numa apresentação de 30 minutos, eu não tenho a menor condição de apresentar para vocês, de aprofundar com vocês tudo que Paulo Freire discutiu. Não seria possível, eu não sei quanto tempo a gente precisaria para conseguir trazer muitas coisas para aprofundar a obra freiriana, né? Então, por isso eu escolho o termo inspiração. Então, o que eu apresento aqui para vocês é um olhar da Beth, né, que tenta se inspirar em Paulo Freire para olhar a educação física escolar. E para falar, então, com vocês hoje, eu escolhi duas ideias que eu considero muito relevantes na obra freiriana, que também a gente não vai conseguir aprofundar como a gente gostaria essas duas ideias, mas eu acho que é o nosso primeiro ponto de partida para olhar para a educação física. Então, a primeira ideia, defendida por Paulo Freire, que educar é um ato político, que já apareceu na fala do Daniel hoje, que apareceu na fala da Valdilene hoje, e a segunda ideia, que é a consciência do inacabamento. Começando a discussão falando dessa primeira ideia, educar é um ato político, eu trago já uma fala, um escrito do Paulo Freire, de Pedagogia da Autonomia, quando ele vai dizer que o fundamental, para ele, o fundamental é a minha decisão ético-política, minha vontade nada piegas de intervir no mundo. Então aí ele já deixa explícita a sua intenção de ser político, né? E ser político significa tomar partido, não partido político exatamente, também, mas não se limita a isso, tomar um partido
qual é o mundo que eu acredito, qual é a escola que eu acredito, e tentar intervir neste mundo. Então, educar é um ato político, sim, porque toda ação escolar, na educação escolar ou na educação não formal, é sempre uma ação intencional. E uma ação intencional que se baseia numa forma de entender o mundo e a escola, né? É um agir, então, que não pode nunca ser neutro. Também essa ideia já foi apresentada de manhã, né? E é uma ideia que Paulo Freire vai defender veementemente. A escola não é um espaço neutro. Não é possível existir uma escola sem partido na concepção que tem sido apresentada por aí. Logicamente, nós estamos falando sem partido, nós não estamos nos referindo à questão do partido político, mas cada educador e cada educadora tem o seu olhar e toma partido ao definir os temas que vai trabalhar, ao definir como dialoga com os seus alunos, a definir como vai se estabelecer essa relação. É um ato político quando nós participamos, por exemplo, das nossas reuniões junto com os colegas para construir o nosso projeto político-pedagógico. Eu não estou dizendo que há uma forma só de fazer política. Há várias formas de pensar politicamente a escola. Mas o que não existe é neutralidade. E Paulo Freire vai tomar um partido, Paulo Freire vai apresentar, explicitar qual é a visão política dele, que escola ele acredita e que mundo ele acredita. Ele não vai nunca acreditar que a visão dele é a única possível. Ele vai dizer qual é a dele, entendendo que a escolha é política, ele vai apresentar qual é a ideia dele para a escola. E ele faz a sua escolha para olhar para o oprimido, né, e construir uma pedagogia que seja esperançosa e que construa autonomia. E para ele, então, nessa pedagogia que ele propõe, liberdade e democracia são fundamentais. E aí a gente já pode começar a pensar como é que isso tudo se relaciona com a educação física. Como é que eu, na minha aula de educação física, tento construir um ambiente democrático? Tento? Será que eu consigo construir? E será que eu construo um espaço que permite liberdade para os meus alunos participarem, que valoriza a liberdade e estimula os meus alunos a também valorizarem a democracia e a liberdade? Educar é um ato político. E para Paulo Freire, o propósito é que as pessoas sejam capazes, a partir da educação, de ler o mundo. De ler o mundo para poder dizer a sua palavra. E qual é o sentido da leitura de mundo que ele está dizendo? Ele está dizendo que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então, a obra dele, que foi construída inicialmente dialogando sobre a alfabetização de adultos, vai partir do aprender a palavra, do aprender a leitura, mas já naquele momento ele vai dizer que ler a palavra precisa antes, ou precisa estimular a leitura de mundo. Né? E eu preciso ler a palavra, ler o mundo, para poder ser capaz de dizer a minha palavra, ou seja, de participar do mundo, de dizer o que eu penso, de entender que eu também tenho um papel, uma ação social. Então, ele vai, na perspectiva dele, a proposta da educação é estimular as pessoas a olharem o mundo criticamente, a entender o seu contexto, para dele participar, para produzir este mundo, esta sociedade. Como fazer isso se eu, professor, educador, educadora, não conseguir realizar a leitura de mundo? Como é que eu vou poder dizer a minha palavra se eu não conseguir interpretar o mundo? Ou como é que eu vou poder estimular o meu aluno a dizer a sua própria palavra se eu não conseguir fazer isso? Então, qual é a sua palavra enquanto educador ou educadora? Você é capaz de dizer a sua palavra? E aí eu estava outro dia dialogando com a professora Valdilene, que apresentou de manhã, pensando o quanto eu me sinto agora, né, depois de mais de 50 anos de vida, sendo capaz de escolher que palavra eu quero dizer. Lógico que a minha palavra não é só minha.
mas ela tem que ser minha. Então eu estou aqui conversando com vocês e trazendo a minha palavra, é o meu olhar sobre a perspectiva freiriana. Quem está falando aqui é a Beth, né? Só que a Beth não fala sozinha. Para eu poder falar aqui hoje, eu precisei dialogar com muitas pessoas, dialogar a partir da leitura de Paulo Freire com sua obra, e para entender a obra dele, dialogar com tantas outras pessoas que entendem Paulo Freire e que estudam Paulo Freire. Então a minha fala, a minha palavra é influenciada e é construída, e só é minha palavra porque é social e é construída coletivamente. Mas às vezes a gente, na coletividade, passa a repetir um discurso que não é o próprio. Qual é o nosso discurso, qual é a nossa palavra? Enquanto nós, educadores, não tivermos conseguido encontrar a nossa palavra, ou sermos capazes de dizer o que pensamos, e como pensamos esse mundo, fica difícil construir uma aula, uma prática pedagógica que estimule o próprio aluno a ser capaz de dizer a sua palavra. E, para dizer a sua palavra, para ser capaz de ler o mundo, Paulo Freire vai apresentar uma outra ideia, uma outra concepção muito importante. Ele vai dizer que uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as condições em que os educandos, em suas relações uns com os outros, e todos com o professor ou com a professora, ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos. Então, pensar em trazer inspirações da leitura de Paulo Freire, inspirar-se para construir a sua aula de educação física, é pensar como você estimula o seu aluno a se assumir, a entender quem ele é, a entender-se como um ser social, e a ser capaz de analisar a si mesmo na interação com o outro. E nesse diálogo que nós estamos já estabelecendo aqui, a gente consegue perceber que esse assumir-se, ele passa pela ideia de entender que, assim como você tem o direito de ter a sua palavra, de ter o que dizer e a sua concepção, você precisa entender que outros também têm essa possibilidade. Então, quando Paulo Freire vai dizer da questão de assumir-se, desse aluno que corre na nossa aula, desse aluno que joga futebol, desse aluno que dança, dessa aluna que participa de diferentes práticas corporais na escola, como é que eles se assumem, como é que eles e elas se assumem neste mundo, nesse contexto das práticas corporais. Existe, então, diferentes formas de assunção, diferentes formas de se entender no mundo. Quando você não consegue perceber isso, você fica no nível da arrogância. Quando você acredita que a sua visão é a única forma de entender o mundo, e a sua é a única palavra a ser dita, você fica no mundo da arrogância. E Paulo Freire e a teoria freiriana vai questionar essa arrogância e vai entender que todos nós temos a possibilidade de construir a nossa forma de entender, de conceber o mundo, de nos comunicar. Então, nessa outra fala aqui, eu acho ela muito, muito importante, e eu penso que se uma pessoa ler essa frase e não conseguir perceber o quanto a arrogância é vergonhosa, ela realmente não pode se inspirar em Paulo Freire, né? Uma das condições necessárias a pensar certo é não estarmos demasiado certos de nossas certezas. Por isso é que o pensar certo me parece inconciliável com a desvergonha da arrogância de quem se acha cheio ou cheia de si mesmo. Então, nessa ideia, relacionando com o que a gente estava discutindo sobre assunção, veja que assumir-se como ser social não quer dizer se fechar na sua própria concepção, olhar para você mesmo e se entender como o único certo, né? Mesmo que você tenha algumas certezas, e deve ter algumas certezas sobre as suas ideias, é preciso
necessário ouvir a ideia do outro e questionar-se, né? Então, quando eu brinquei com o Valdilene dizendo que agora eu me sinto mais capaz de dizer a minha palavra, é porque eu me dei conta que muitas vezes eu estava reproduzindo falas de outras pessoas, reproduzindo ideias e práticas de outras pessoas. E que hoje eu consigo dizer mais aquilo que eu realmente, Beth, essa mulher negra, que tem uma história, construiu, né? E pensa. Para fazer isso, para entender-se como um ser político, um ser ativo, um ser social, você precisa, e para se assumir, você vai precisar muito da capacidade crítica, né? Então, para Paulo Freire, a crítica é fundamental. A crítica cria a disciplina intelectual necessária, fazendo perguntas ao que se lê, ao que está escrito, ao livro, ao texto, a essa palestra. Então, ser crítico significa considerar, questionar, será que é este o caminho mesmo? Né? E não é possível fazer a leitura de mundo e nem dizer a sua palavra se você não tiver essa capacidade de questionar o que você vê e de questionar o que você pensa. A segunda noção que eu escolhi discutir, trazer um pouquinho para a gente pensar como isso pode inspirar a educação física na escola, é a ideia, então, do inacabamento, né, da consciência do inacabamento. Que a minha é uma ideia muito bonita e que me emociona demais, né? Paulo Freire vai dizer, gosto de ser gente, porque inacabado, sei que sou um ser condicionado, mas consciente do inacabamento, sei que posso ir mais além dele. Então, é ser inacabado que me faz querer aprender. Né? Ser inacabado, perceber-se inacabado, é perceber-se em construção constante, em transformação constante. É preciso, então, sendo inacabado, respeitar-se dentro dos seus limites, dentro daquilo que você está fazendo agora, respeitar a história que você construiu, que está sempre em construção. É importante e é essencial ser curioso, é da natureza humana, Paulo Freire vai dizer esta curiosidade, e mais do que isso, eu acho que a noção de consciência do inacabamento, ela permite que a gente tire das nossas costas a necessidade de achar que sabe tudo, né? De não poder errar, de não poder aqui nessa palestra com vocês apresentar ideias que podem ser questionadas por vocês. E que podem ser questionadas por mim. Então, essa humildade proposta, defendida por Paulo Freire, ela se estabelece na relação entre professores, entre professor e aluno, entre alunos e alunos, alunos e alunas, né? Entre todos os seres, entendendo que cada um tem os seus saberes, tem alguma construção a ser conhecida e respeitada. Numa outra parte, então, do livro, ele vai dizer, na verdade, o inacabamento do ser, ou sua inconclusão, é próprio da experiência vital. Ou seja, não é exclusiva dos seres humanos, de homens e mulheres, o fato de ser inconcluso. Onde há vida, há inacabamento. Mas só entre mulheres e homens, este inacabamento se torna consciente. Pode se tornar consciente, é importante a gente enfatizar. Nós todos estudamos e construímos a nossa história, a nossa vida, com base nas nossas experiências e naquilo que já foi construído. Muitas vezes nós nos cobramos o não saber, nós nos questionamos e ficamos inseguros porque não domino aquele saber que uma outra pessoa domina. Veja aqueles pesquisadores, o quanto eles entendem da teoria crítica e eu não entendo. Veja aqueles outros educadores, o quanto eles entendem de outras coisas e eu não entendo. E a gente se cobra demais nesse ponto e esquece quais são os nossos saberes. Enquanto se reconhecer inacabado é importante porque nos faz ir além, ser mais, querer ser mais, ele também precisa ser entendido e aceito, e a gente só tem consciência desse inacabamento quando a gente aceita o seu saber e o saber do outro com a mesma relevância, com o mesmo respeito. E essa ideia do inacabamento, Paulo Freire vai dizer que essa é uma ideia que vem antes de todas as outras, inclusive,
que ele apresentou, que essa concepção, essa consciência do inacabamento é base para muitas das ideias que ele vai discutir. Por exemplo, algumas dessas que a gente já conhece, que estão sendo apresentadas em vários, até no Facebook, até em falas, as pessoas recortam trechos do Paulo Freire, e essas são frases muito conhecidas, né? É preciso respeitar os saberes discentes, então eu preciso entender qual é a realidade desse meu aluno e dessa minha aluna, quais os saberes que eles já construíram, e não acreditar que eles não saibam nada. Outra ideia que tem inspiração, que está fundamentada nessa consciência do inacabamento, é: quem ensina, aprende ao ensinar. Um professor, a professora, nós estamos sempre dialogando e aprendendo com os nossos alunos, com as nossas alunas. Porque a gente estabelecendo uma relação de horizontalidade, a gente sempre tem o que aprender com outras pessoas. E também ensinar exige pesquisa. A ideia do inacabamento está dizendo: eu preciso aprender mais, eu posso aprender mais. E aí, para que eu consiga ensinar bem, eu preciso continuar pesquisando. O Círculo de Cultura, uma proposta defendida por Paulo Freire, uma forma de trabalho, uma proposta metodológica para o trabalho que ele acredita, estabelece essa horizontalidade, esse diálogo entre educadores, educadoras, alunos e alunas, entre escola e comunidade, entre saber popular e saber erudito. Então, o Círculo de Cultura respeita, tenta trazer a condição para que o respeito esteja ali presente e que as pessoas possam juntas construir novos saberes. E aí vocês devem estar refletindo como são tantas as palavras, tantas as ideias que a gente está discutindo aqui, como é que isso pode se ligar à educação física. Eu posso dizer para vocês que eu não sou a melhor pessoa para responder isso. Vocês são as melhores pessoas para responderem isso, porque são vocês que estão na quadra, no chão da quadra, com os seus estudantes. E a gente vê que quando você está fazendo isso, as ideias aparecem, as experiências aparecem. O Daniel hoje, o professor Daniel Maldonado, na apresentação dele, trouxe vários exemplos de professores e professoras que têm construído práticas pedagógicas relacionadas a tudo isso que a gente está falando. Toda a apresentação, toda a argumentação que o Daniel trouxe, a gente consegue estabelecer relação com Paulo Freire. É óbvio que não é só Paulo Freire que inspira o Daniel, ele tem muitos outros estudiosos em quem ele se fundamenta, nos quais ele se fundamenta, mas Paulo Freire é um deles. E aí ele vai falar disso o tempo todo, quando ele remete à questão política do ato de educar, quando ele vai apresentar as experiências e as transformações que muitos professores e professoras têm produzido nas suas escolas, quando ele vai mostrar o currículo que eles construíram de referência, que é uma construção extremamente bonita, que traz aí o espaço para que essa estudante possa fazer a sua leitura de mundo, como o próprio Daniel falou, e que possa ser capaz de dizer. Então, o Daniel e todos vocês têm muitas experiências sobre isso, experiências que tragam aí a possibilidade desse estudante participar da aula, participar identificando qual o seu papel na sociedade, participar identificando qual o seu papel na aula, na escolha do tema a ser tratado, tematizado, e na relação entre o seu cotidiano e a sociedade que é ali estabelecida, e que tem uma ligação muito forte com a sociedade, a desigualdade aí presente, a necessidade da gente discutir as diferenças, da gente trabalhar e construir formas de estabelecer relações igualitárias ou que respeitem a todos ali, que inclua a todos. Então ele traz algumas experiências, o discurso da própria Valdilene também vai mostrar a importância disso. Como é que eu posso estimular o meu estudante a dizer a sua palavra na minha aula? Eu posso usar o planejamento participativo? Posso dialogar com esses estudantes e com essas estudantes sobre por que este tema e qual sentido ele tem na sua vida?
E eu entendo que o planejamento participativo é uma escolha que muitos professores têm feito, que é bem importante, mas que a gente precisa também entender como um ato político, e muitas vezes, quando eu simplesmente peço para os meus alunos definirem temas, eu não estou fazendo um planejamento participativo porque eu estou me neutralizando. Então, o planejamento participativo envolve diálogo. Eu tenho que me reconhecer, Paulo Freire vai dizer isso, a gente luta contra o autoritarismo, mas a gente não pode nunca perder a autoridade. Então, se eu sou a professora, estou aqui nesse momento, é porque eu tenho um conhecimento sobre a educação física e sobre que educação física eu quero construir. Eu vou dialogar com os meus alunos, apresentando a minha perspectiva e ouvindo a deles e delas. Não me ausentando da discussão, permitindo que eles e elas sozinhas escolham o que trabalhar. Né? É preciso que esse planejamento aconteça na relação entre todos e todas que fazem o contexto educacional. Eu crio espaço para que este meu aluno, essa minha aluna, possam se assumir quando eles constroem, como o Daniel apresentou hoje, quando eles constroem os seus blogs, quando eles constroem formas de apresentar diferentes temas e como eles têm relação com a educação física, diferentes contextos sociais e como isso tem relação com a educação física. Então, eu construo uma aula inspirada em Paulo Freire quando eu construo um ambiente de respeito mútuo, em que, para me manter como, para que eu seja autoridade ali, eu não precise ter mais poder que os demais, mas compartilhar esse poder e articular com todos e possibilitar que essas pessoas possam construir formas de se manifestar, que eles tenham escolhas e que eles tenham que expressar-se e que eles tenham que dizer como eles veem tais relações e se posicionar. Né? Neste ambiente, então, vocês são pessoas mais capacitadas para repensar e para refletir sobre suas próprias práticas e analisar qual é o espaço que tem aí o seu aluno, a sua aluna, para dizer o que acreditam, dizer a sua palavra e como é que a gente está estimulando essa leitura de mundo. Mas a gente também precisa entender que isso tudo é processo. Que essa assunção, ela não vai acontecer de uma hora para outra. Né? Que esta consciência da incompletude não vai emergir de uma hora para outra na sua aula. E talvez alguns dos seus alunos não sejam capazes de dizer as suas palavras durante a sua aula, mas a gente só vai conseguir estimular isso se a gente não esquecer e se o nosso ambiente permitir o exercício dessa fala. E isso é o ato político. É importante que a gente entenda que essas ideias freirianas, elas dizem respeito à aprendizagem do meu aluno e minha aluna na escola, na universidade, na sociedade, mas elas também dizem diretamente respeito à minha aprendizagem, a que professor ou professora eu sou e quero ser. Então, para que eu estimule alguém a se assumir, eu preciso ser capaz de assumir-me. Né? Se eu quero que alguém seja capaz de fazer uma leitura de mundo, eu preciso exercitar a minha leitura de mundo de forma crítica. E eu preciso ser capaz de identificar quando eu estou trazendo a minha palavra e quando eu estou reproduzindo as palavras dos outros. Então, eu preciso incorporar, né, algumas dessas crenças para poder construir nas minhas aulas. E estimular os meus alunos também a incorporarem. E aí Paulo Freire vai dizer, relacionando com tudo isso, né, que ninguém amadurece de repente aos 25 anos. A gente vai amadurecendo todo dia, ou não, né? Então, dizer a sua palavra, assumir, ter consciência do seu inacabamento, não são coisas dadas que vão surgir na sua vida de uma hora para outra. A gente vai construindo todo dia, ou não. A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser, não ocorre em data marcada. Então, o nosso papel é criar condições para que as pessoas exercitem isso, que elas exercitem este amadurecimento, essa construção da autonomia. E como fazer isso, né? A gente está na nossa sala de aula, eu estou lembrando
agora de uma das professoras que eu acompanhei durante o doutorado, e lembrando das minhas aulas também, né, quando eu estava na escola, naquele momento em que você está com uma terceira série, um terceiro ano, e que você tem ali algumas crianças que não vão ficar sentadas dialogando com você, que muitas vezes vão agredir os colegas enquanto a gente está tentando iniciar a aula e conversar, e qual é a nossa, como é que a gente vai agir nesse momento. Como é possível estimular essas crianças, nesse contexto, a dizerem as suas palavras. Numa terceira série, com 40 crianças, meninos e meninas com as suas histórias de vida, muitas vezes, na maioria das vezes, sem condição, em casa de estrutura, né, numa sociedade desigual, como é que eu vou ali naquele contexto construir um ambiente de respeito mútuo, e não vai ser de uma hora para outra, talvez não seja em um ano, como lidar com tudo isso ali, no chão da quadra, como dizem vocês? Ele vai ter uma resposta aí, que eu acho que tenta nos acalmar, que pode nos acalmar, quando a gente está diante de um conflito dentro da escola, né? Ele vai dizer, me sinto seguro porque não há razão para me envergonhar por desconhecer algo. Testemunhar a abertura aos outros, a disponibilidade curiosa à vida e seus desafios são saberes necessários à prática educativa. Então, eu não tenho resposta para dizer para vocês como é que a gente lida com uma turma que você tem 9 crianças, meninos e meninas, que tem sérios problemas de relacionamento, que agridem os colegas, que enquanto você está tentando dialogar com um, o outro já está fazendo uma outra atividade, atrapalhando, se expressando de forma agressiva em outro canto. Eu não tenho essa resposta, e eu tenho que assumir isso. Eu tenho a minha forma de conversar, e eu tenho as minhas práticas pedagógicas nesse diálogo. E acho que cada um de nós tem que ir construindo aí, buscando as suas próprias respostas, e aprendendo sempre, né? Eu encerro, então, a minha apresentação aqui, convidando vocês para continuar esse diálogo num evento que nós estamos produzindo, que chama CEMEF, em parceria da Universidade de São Judas com a Universidade Federal do Ceará, e se vocês quiserem dialogar, compartilhando as práticas de vocês e como vocês conseguem se inspirar em Paulo Freire, ou conseguem se inspirar em outras pessoas, será um imenso prazer recebê-los lá, né? Então, eu agradeço muito a atenção de todas e todos, e deixo aqui meu e-mail para contato, e aguardo aí um espaço para o nosso diálogo. Francisco? Estou aqui só um segundo, professora. É que eu estou postei lá o link do evento já, tá? Foi postado no chat o link. Muito obrigada, Francisco. Consegui não passar muito do tempo, né, Francisco? Não, tá ótimo. Bom, eu estou aqui questionando esses professores aqui, que eu preciso das perguntas. Mas vamos lá. Opa, peraí. Aproveitar e falar daqui, ó. Rosana Russo. Primeiramente, professora Beth, obrigado pela riqueza da explanação. Muitíssimo obrigado. Gratidão. Vamos lá. Professora Rosana Russo pergunta: professora, você acredita que visões distorcidas sobre inspirações baseadas em Paulo Freire se deve à falta de conhecimento ou uso incorreto de profissionais? Eu acredito que a deturpação da obra freiriana se deve muito mais a uma leitura rápida, acelerada, e aí a pessoa acredita que entendeu tudo que ele disse, ou, pior ainda, né, as pessoas não leem e só conhecem Paulo Freire de algumas frases que estão disponíveis por aí, ou a partir do que elas recebem de outras pessoas. Então, eu vou dizer que eu não acredito que quem leia Paulo Freire pronta para escutar, seja capaz de não entender a mensagem desse grande educador. Eu não consigo
conceber que alguém que tenha lido os livros dele, a não ser que a pessoa realmente não seja democrata, a não ser que a pessoa não acredite na liberdade, aí tudo bem, se essa pessoa defende autoritarismo, óbvio que ela não vai concordar com nada do que ele produziu, né? Não, perfeito. Dando sequência às perguntas, a Natália pergunta, ao se ver quais os maiores desafios de se aplicar nas aulas de educação física as metodologias de Paulo Freire como forma de luta, resistência e formação crítica desde as séries iniciais? Eu acho que tem várias dificuldades aí, né, que a gente precisa entender. Por que é difícil aplicar a perspectiva freiriana na nossa escola? Primeiro porque, como ele vai dizer no livro, é preciso, mais do que boa vontade, construir métodos, construir propostas, e isso exige um tempo. De manhã alguém comentou no chat que como é importante as pessoas terem o tempo para planejar. Muitos professores e professoras trabalham em 2 escolas, têm uma jornada longa, e o tempo para construir práticas, o tempo para pensar as aulas e adequar essas aulas para cada turma, para suas turmas, que são muito diferentes, é muito grande. A gente precisa de muito tempo para fazer isso, e nem sempre a gente consegue, né? Então, a gente precisa de condições de trabalho melhores para poder também ter uma condição de pensar. O tempo, sem tempo, não tem como pensar. Então, essa é uma das dificuldades. A dificuldade também ligada ao tempo é de se debruçar na leitura, e de não só na leitura dele, mas na leitura de pessoas que têm tentado trabalhar com a perspectiva freiriana, como é que essas pessoas têm construído. Acho que a existência do grupo, do Chão da Quadra, dessa iniciativa e de tantos outros grupos que os professores têm formado para dialogar, é essencial. Nesse debate com o meu colega, com a minha colega, que eu consigo pensar em estratégias, em formas de construir aulas, formas possíveis dentro da minha realidade, dentro do meu cotidiano, que ações seriam possíveis serem realizadas ali naquela escola, no contexto existente. A gente tem as questões políticas, tem muita escola que, principalmente agora, se você fala em Paulo Freire, o diretor acha que pode te dar uma advertência, e você está numa escola autoritária, é muito difícil você trazer Paulo Freire, mas aí é que é mais necessário ainda, a gente vai criando a nossa resistência, encontrando pequenas ações aí, mantendo a esperança, como diz ele, para a mudança, porque vai mudar, né? Vai mudar. Mas agora tem sido um momento muito difícil para qualquer professor nas suas redes lutarem pela democracia, né? Não, perfeito. Excelente resposta, professora. Dando continuidade, a Ana pergunta: como transpor as relações de corpo e espaço proposto por Paulo Freire nas aulas de educação física? Nossa, Ana, que pergunta difícil, hein? Que pergunta difícil essa. Será que eu consigo responder? Eu posso tentar trazer algumas reflexões, né? Como é que a gente vai estabelecer essa relação corpo e espaço? Eu acho que a gente faz isso com muita frequência quando a gente traz a experimentação, né? O perceber-se corporalmente, mas perceber também a corporalidade presente no outro, na outra, né? Enquanto a gente olha, a gente sente, e como a gente, num contexto social, este corpo ocupa um espaço que não é espaço físico, mas é um espaço social, e que a gente pode refletir sobre ele. Depende um pouco de qual faixa etária a gente vai estar trabalhando, né? Com cada faixa etária, o diálogo é diferente, as informações são diferentes. Então, para um ensino médio, para as séries finais do ensino fundamental, eu posso fazer a reflexão mesmo, trazendo a mídia, trazendo filmes, trazendo textos, inclusive, para dialogar com eles e elas produzindo texto. Com os menores, eu vou ter que trazer o diálogo de outra forma. Então, o vídeo vai ter uma linguagem diferente, o texto, se eu puder trazer, vai ser um texto diferente, um texto de um livro didático, uma outra perspectiva que estimule aí a se pensar o contexto, né, onde eu estou, como é que eu lido com tudo isso, né? Ana, eu realmente não sei o quanto eu me aproximei da resposta que você esperava, né? Porque acho que é uma discussão bem necessária,
e que necessita aprofundamento, e acho que vocês que estão lá na escola, que estão mais atualizados sobre tudo isso, sobre a relação entre as crianças e as práticas pedagógicas em si, né? Tá certo, obrigado pela resposta. Professora, o Cordélio pergunta, na sua opinião, as universidades carecem de uma formação que vá de encontro a esse pensamento e filosofia de Paulo Freire na prática da educação física escolar? Eu tenho certeza disso. Eu estudei numa das melhores, entre aspas, melhores universidades desse país, e eu tive quase nada sobre Paulo Freire sendo discutido. Eu trabalho há mais de 20 anos na universidade, e eu vejo que muitos dos nossos estudantes se concluem a licenciatura sem ter lido sequer um texto de Paulo Freire. Eu penso que, durante muito tempo, até como reflexo de toda uma ditadura que nós vivemos, a universidade se distanciou um pouco, ou demorou a valorizar os saberes do Paulo Freire e a incluí-los nas aulas na escola. E eu acho que ainda hoje isso acontece. Não sei quantas universidades estão realmente trazendo, ou pelo menos apresentando, algumas obras freirianas aí para reflexão. E isso não estou falando só da educação, né? Eu falo isso também na pedagogia e em todos os cursos de formação de professores. Certo, obrigado por mais essa resposta. E dando a pergunta aqui da Gislaine, reconhecendo a importância da pedagogia libertadora de Paulo Freire para as diferentes áreas do conhecimento, em sua opinião... não, essa eu acabei de fazer, né? Perdão, desculpa. Essa eu acabei de fazer. Bom, professora, pegando esse gancho agora aqui, você, enquanto professora, um grupo de estudo dentro da universidade, pensando e trabalhando a reflexão, os pensamentos de Paulo Freire, dos trabalhos que você já pesquisou, né? Você poderia citar algum trabalho de algum professor que chamou a sua atenção, né, quando trata de Paulo Freire e educação física escolar? Se você tivesse a possibilidade de estar em uma escola como coordenadora dessa escola como um todo, ou como coordenadora de um grupo de professores de uma escola de educação física, né, para grupo de educação física como coordenador, como é que você colocaria esse pensamento do Paulo Freire como parte prática, né? Como é que você faria seus professores pensarem em Paulo Freire para tornar Paulo Freire na prática? Bom, acho que tem duas perguntas aí, né, Francisco? Primeiro, se eu conheço professores que têm colocado, têm se inspirado em Paulo Freire. A gente evita falar colocar em prática, porque Paulo Freire não propôs um método e nunca defendeu que as pessoas façam exatamente o que ele fazia. Ele construiu a forma dele com base nos princípios que ele propôs, e ele vai recomendar e vai pedir para que as pessoas reconstruam a prática dele, não reproduzam, né? Então eu aprendi, eu conheço vários professores que se inspiram em Paulo Freire, sim, e que constroem práticas muito coerentes com as ideias dele, baseadas na fundamentação deles. Dois deles vocês ouviram hoje de manhã, né? Que é o Daniel e a Valdilene. Eu tenho mais vários aqui neste grupo, no chat, conversando entre eles, né? Como o Irá, como o Diego Jabóis, e tantos outros, que não dá, né, para falar o nome de todos que usam, que se inspiram em Paulo Freire. E eu vou dizer que eu aprendi muito, muito sobre Paulo Freire justamente com esses professores e professoras, né? Se hoje eu consigo falar e assumir e dizer a minha palavra, talvez isso só aconteça porque eu tenho dialogado muito com esses professores e professoras. Então são eles que estão me ensinando, não sou eu que estou ensinando a eles. E aí eu vou, ou estamos aprendendo juntos, como diz bem Paulo Freire. Com relação a pensar como eu faria a coordenação de uma escola ou de um conjunto de professores de educação física, com base em Paulo Freire,
É difícil imaginar. Eu vou dizer para vocês o que eu imagino, porque no concreto a coisa assume formas muito diferentes, né? A gente tem que pensar o seguinte: esses professores que estão na escola, eu tenho que respeitar os saberes deles, como eu estou propondo que se respeite os saberes dos alunos, né? Então, eu não posso querer levar Paulo Freire e fazer descer a goela de ninguém, se isso não surgir do grupo. Eu não acredito nessa forma de gestão. Embora eu acredite em Paulo Freire, eu posso, nas minhas reuniões, no meu diálogo, estimular, pedir a leitura, trazer a leitura de né, nas horas de ATPC ou em outros, eu posso, como diretora ou coordenadora, provocar e pedir a leitura de alguns textos. Acho que esse é meu papel, de me assumir como uma educadora freiriana, de trazer Paulo Freire para o meu diálogo, mas o meu trazer Paulo Freire vai ficar muito mais explícito se eu mostrar para essas pessoas o quanto eu acredito na democracia e na ação coletiva, né, e nas decisões coletivas. Então, eu vou precisar defender o meu ponto de vista, dialogando com essas pessoas, mas primeiro eu vou ter que conhecer o cotidiano, quem são essas pessoas, quais os saberes que elas trazem, me deixar conhecer, né, que elas e eles me conheçam naquele contexto, que juntos nós procuremos entender aquela comunidade, e talvez aí eu tenha um espaço para trazer Paulo Freire, mostrando que tem coisas na comunidade que talvez os professores e professoras dessa escola não estejam percebendo. Então, como é que a gente pode mergulhar nessa realidade, buscar as informações ali junto com esses professores e professoras para estabelecer diálogo. Não existe diálogo se eu não escutar as opiniões diferentes das minhas. Se eu incorrer no erro de trazer Paulo Freire, defender e dizer que todos os meus professores vão ter que usar Paulo Freire porque a escola, quem dirige sou eu estou fazendo exatamente o oposto do que Paulo Freire propôs, que é sendo autoritária. Então, eu só acredito no círculo de cultura com esses professores e professoras. Perfeito, professora. Excelente explicação. Professora, tendo o professor quanto um pesquisador, ou o que eu brinco aqui, né, de um pesquisador curioso, né, que é o professor que está muitas vezes na escola e não tem esse tempo de pesquisar, diferente de um professor que está num laboratório, num grupo, enfim. Pensando dessa forma, Paulo Freire hoje, no seu pensamento, ele consegue, você consegue visualizar Paulo Freire hoje nas práticas corporais de aventura? Você consegue visualizar Paulo Freire em gêneros? Você consegue visualizar Paulo Freire nas mídias e tecnologias? E na pandemia? Você consegue fazer essa leitura de algumas temáticas, vamos dizer, entre parênteses, novas, né? Eu consigo ver Paulo Freire. Ou em evidência dessas temáticas, né? Eu consigo ver relação entre o que diz Paulo Freire e tudo isso que você disse, e tudo que está acontecendo o tempo todo, né? Seja pela ausência das ideias que ele propôs, seja pela presença das ideias que ele propôs. Essa iniciativa que vocês tomaram, ela surge por conta da pandemia, né? A pandemia não impossibilita a nossa luta, não impossibilita que a gente dialogue com os nossos alunos, quer dizer, impossibilita essa forma de luta. Se eu não conseguir dialogar com esse meu aluno e aluna, porque ela não tem acesso a nenhuma forma, né, de informação, aí realmente inviabiliza. Aí eu vejo a falta de Paulo Freire, porque eu não consigo chegar. Se eu não chego à criança, não tem diálogo, né? Agora, tem muita escola procurando a sua forma. A gente vê o tempo todo aí iniciativas de professores e professoras que estão fazendo a informação chegar do seu jeito, indo levar de bicicleta na casa do seu aluno ou aluna alguma informação. Óbvio que a gente não consegue fazer isso em São Paulo, né? Quem dera a gente com 400 alunos, você vai à casa de cada um levar. Não vai. Mas a gente tem que tentar ao máximo. Eu não sei se a gente vai chegar a todos esses alunos e alunas, mas eu acho que a gente pode chegar a muitos. O que não pode, na minha concepção, Francisco, é usar o discurso da desigualdade para parar de trabalhar, né? Para dizer que, como não chega, tem muito aluno meu que não vai receber essa informação, eu vou desistir. Aí eu acho que Paulo Freire está ausente, porque desistir ou perder a esperança realmente é tudo que Paulo Freire não quer. Tá certo, professora. Obrigado pela explanação, por responder as questões. E quero deixar aqui agora para você as considerações finais, uma reflexão. Fique à vontade.
Eu quero dizer que as pessoas acreditam que um professor universitário sempre vem falar com todos com muita calma, pois eu digo para vocês que falar para vocês, para tantos professores e professoras do Brasil inteiro, me deixa nervosa. E eu acho isso ótimo, porque o momento quando eu vier conversar com alguém e não me sentir nervosa, não me sentir ansiosa, isso perde sentido. Então, eu só venho falar aqui aquilo que eu acredito, eu espero muito ter mais espaço para falar com vocês, para dialogar com vocês, porque são vocês que fazem a educação física, né, no cotidiano, na escola, e a gente precisa muito que vocês acreditem na luta e continuem essa luta que Paulo Freire tanto defende. Né? Foi um prazer imenso, vocês têm o meu e-mail, o Francisco pode colocar no chat também de novo, se ele puder, eu, aliás, vou entrar no chat daqui a pouco também, coloco, será um prazer dialogar com vocês. Um grande beijo para todos e todas. Eu é que agradeço, professor.